Nesse módulo de agora, que é o módulo 34 da nossa apostila, nós vamos estudar textos informativos, especificamente o texto jornalístico. Então nós vamos ver o que é um texto jornalístico, onde esse texto ele é veiculado, como que surgiu o jornal, um pouquinho da história do jornal e algumas características desse texto. Então estamos agora na página 74 da nossa apostila, e vamos ver então as características do texto jornalístico. Uma das principais finalidades de publicações como os jornais e as revistas é divulgar os fatos que aconteceram recentemente no mundo, no país ou na comunidade local. Então, percebam que para ser um assunto de publicação em jornal, ele tem que ser um assunto recente. Por que um assunto recente? Porque é aquilo que vai despertar interesse das pessoas. Se eu publicar alguma coisa no jornal que aconteceu há muito tempo, que não tem mais nenhuma repercussão, isso não causa curiosidade, não desperta interesse nas pessoas. Então, o texto jornalístico, é aquele texto que é divulgado em jornal, em revista, ele vai tratar de assuntos recentes que aconteceram no mundo, no país ou na sua comunidade local. O leitor desses periódicos, ou seja, jornais e revistas, por que chama periódico? Porque ele circula com uma periodicidade. Então, o jornal ele é diário, a revista ela pode ser mensal, ela pode ser semanal. Então, esse leitor ele busca informações sobre acontecimentos de todo tipo: político, social, religioso, científico, econômico, esportivo, policial, etc. Então vejam que é uma gama de informações muito grande, né? Quando eu pego um jornal, vamos dar um exemplo aqui, o jornal Correio do Estado, é um jornal que circula aqui no nosso estado, na nossa cidade. Nem sempre eu pego esse jornal e leio tudo. Às vezes eu vou para aquele assunto que me interessa. Eu estou interessado hoje em saber como foi a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu vou lá na parte do jornal que trata de esportes e vou ler o assunto que me interessa. Eu quero saber como anda a questão política aqui na minha região. Nós vamos ter eleições agora no mês de novembro. Como é que anda a questão política? Tem alguma notícia no mundo político? Eu vou lá na parte política do jornal e vou ler. Então, nem sempre eu vou ler todo o jornal, né? Muitas vezes eu vou buscar os assuntos que me interessam. Cada jornal possui uma organização rigorosamente padronizada. O leitor familiarizado com ela pode encontrar rapidamente a seção que lhe interessa. O que é uma manchete? Notícias mais importantes em destaque na primeira página. Então, normalmente na primeira página do jornal, ele vem aquela notícia mais importante, é aquela que vai chamar a atenção, é aquela que vai aguçar a curiosidade do leitor, é aquilo que vai fazer com que o leitor sinta vontade de comprar aquele jornal para que ele possa se inteirar daquela notícia mais importante. Nós temos editoriais, política, economia, acontecimentos locais, noticiário policial, esporte, cultura, lazer. Então, o jornal ele é organizado em assuntos. Então, por assuntos. Então, ele tem um índice na primeira capa e eu vou ali buscar aquele assunto que me interessa. Vamos um pouquinho de história, né, para a gente saber como isso surgiu. Os historiadores consideram que o jornal é uma invenção dos romanos no século 59 a.C. Então vejam que não é uma coisa recente, né? Lógico, com a estrutura que se tinha na época. O imperador Júlio César criou o primeiro jornal de que se tem conhecimento, o Acta Diurna. As cópias, feitas em placas, eram fixadas em muros de locais muito frequentados, com a finalidade de publicare et propagare, ou seja, tornar público e divulgar notícias de todos os cantos do império. Então vejam que a finalidade é a mesma da época da criação, ou seja, publicar, né, divulgar notícias de interesse. E é isso que o jornal faz hoje. O jornal em papel, como os que conhecemos hoje, surgiu no século XVIII.
De lá para cá, houve uma grande evolução. Atualmente, o noticiário online, ou seja, divulgado pela internet, ganha cada vez mais importância, embora os jornais e as revistas impressos mantenham um grande público leitor. Então, hoje em dia, nós temos a facilidade de buscar as notícias na internet, os acontecimentos, aquilo que me interessa. Então eu vou lá na internet, clico em um determinado jornal ou determinado site de notícias e lá eu vou ver, da mesma forma que no jornal impresso, aquilo que me interessa. Mas nós ainda temos um grande público que é fiel ao jornal e à revista que são impressos. Gostam de sentar, de folhear o jornal, né? Ele não morreu, embora a internet tenha surgido como forma de facilitar, de transmitir essa informação com maior velocidade. Vamos prosseguir. Independentemente dos assuntos, são muitos os gêneros e subgêneros jornalísticos, conforme o teor da matéria. Então, o que é a matéria? No jargão, ou seja, na linguagem jornalística, é sinônimo de texto jornalístico, ou seja, qualquer texto preparado jornalisticamente. Então, matéria é um texto de jornal. Eu vou escrever uma matéria sobre as eleições de 2020. Então, aquele texto que trata sobre as eleições de 2020 é uma matéria. Vamos lá. Nós vamos dividir aqui em dois subgrupos. Os textos opinativos e os textos noticiosos. Gente, opinativo, como o nome diz, é aquele texto que emite uma opinião. E noticioso é aquele que dá a notícia. Ele não está emitindo opinião, ele está transmitindo uma notícia. Textos opinativos. Nós temos o editorial. O que é o editorial? Ele é um texto que expõe a opinião oficial do jornal sobre um tema. Então, quando você pega um jornal, normalmente ali na primeira página ou na segunda página, você tem o que é chamado de editorial. Então, ele vai ter um tema, então o editorial ele trata de um tema específico, mas ele não é assinado por um jornalista. Ninguém assina. O que está ali escrito sobre aquele tema é a opinião daquele jornal sobre aquele tema. Então não é uma opinião de uma pessoa. Tá? É a linha de pensamento daquele veículo de comunicação, daquele jornal, daquela revista. Quando nós temos alguém que assina, ou seja, tem uma opinião sobre um tema, e essa opinião é assinada por alguém, tem um autor, eu tenho o artigo. Então a diferença do editorial para o artigo é isso. O editorial ele não é assinado por uma pessoa específica. Ele é a opinião do jornal. O artigo não. Ele exprime o pensamento de um autor, uma pessoa que assinou. Ela está sendo responsável por aquela opinião e não aquele veículo. E a crítica? Analisa e avalia produções culturais, artísticas e esportivas. Então você tem uma parte do jornal, por exemplo, que faz crítica cultural. Então, determinado filme foi lançado no cinema. Algum entendido da área cinematográfica vai emitir uma crítica sobre aquele filme. Crítica pode ser tanto positiva como negativa. Olha, o filme é muito bom por isso, isso, isso. O filme não é tão bom porque tem tais e tais aspectos, tá? Nós temos muitas críticas esportivas, né? Então, normalmente são ex-jogadores de futebol, são jornalistas que se dedicam a esta área esportiva. Então, teve uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. No jornal sai a crítica da rodada. Tal time foi muito bem por isso, isso, isso. Tal time já não foi tão bem por tais motivos. Então, essa é a crítica. E nós temos agora dois textos noticiosos. Notícia e reportagem. Vocês vão perceber que a notícia e a reportagem são textos muito próximos, tá? Mas existem algumas diferenças para a gente saber o que é uma e o que é outra. Notícia informa sobre um acontecimento novo, recente, de maneira objetiva. Reportagem fornece informações mais detalhadas sobre as notícias. Então veja a primeira diferença. A notícia, ela informa de maneira objetiva, ou seja, deu a notícia, aconteceu tal coisa. A reportagem, mais detalhada.
informações mais detalhadas. Ou seja, a reportagem ela aprofunda um pouco mais aquele tema, né? Analisando, interpretando e comentando amplamente os acontecimentos. A diferença entre notícia e reportagem é, sobretudo, de extensão e profundidade. O que quer dizer isso? A reportagem é mais extensa, ela é maior e mais profunda, ou seja, ela discute com mais detalhes os assuntos da notícia. Mas nem sempre essa distinção é nítida. Tá? Então, veja bem, a notícia ela fala o que aconteceu. Aconteceu tal coisa. Pronto, deu a notícia de maneira objetiva. A reportagem ela vai pegar aquele assunto da notícia e vai detalhar, vai trazer gráficos, vai trazer opiniões de pessoas entendidas naquele assunto, vai trazer uma entrevista com algumas pessoas que entendem daquele assunto. Então vai ser uma coisa maior, uma coisa mais detalhada e uma coisa mais profunda. Ok? Nós vamos, a partir de agora, então, fazer uma leitura de um texto para que nós possamos, nesta leitura, reforçar esses conceitos teóricos que nós vimos na aula que agora acabamos, ok? Agradeço pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.